pessoal, mais uma vez eu estou aqui apresentando Temor e Tremor. Meu nome é Kathleen Ribeiro e dessa vez a gente vai estar apresentando devocionais baseados nas parábolas de Jesus. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nos capacita para que possamos apresentar a melhor descrição daquilo que são os ensinamentos mais profundos que o Senhor quis repassar para a humanidade, os ensinamentos que basearam a nossa vida, a vida das pessoas durante todos esses séculos. Que o Senhor possa nos ensinar, nos guiar, que o Senhor abençoe aquela pessoa que está nos ouvindo, que o Senhor possa nos conceder a graça de fazermos esse trabalho direito, para que não tenhamos de que nos envergonhar quando o grande dia de Cristo chegar. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Como muitos já sabem, Jesus ele costumava contar histórias, parábolas, para descrever elementos espirituais. Conforme o Salmo 78, verso 2, abrirei a boca em parábola, propondo enigmas desde a antiguidade. Então Jesus ele fazia isso, ele trazia o sobrenatural, o infinito, através daquilo que é finito e daquilo que é natural. Ele trazia essas histórias para as pessoas pensarem sobre o mundo vindouro. Bom, a parábola que eu escolhi para fazermos essa análise, buscarmos compreender as verdades por trás dela, foi a parábola dos lavradores maus, que está no capítulo 21 de Mateus, no capítulo 12 de Marcos e no capítulo 20 de Lucas. Então está nos 3 evangelhos. Mas como é muito similar, eu escolhi o evangelho de Mateus, capítulo 21, verso 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois, enviou outros servos, em maior número do que os primeiros. E eles fizeram-lhes o mesmo. E por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançaram mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? O que ele fará a eles? Dizem-lhe eles, ou seja, eles responderam: dará afrontosa morte aos maus lavradores e arrendará a vinha a outros lavradores, que, a seu tempo, lhe deem o fruto. Diz-lhes Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que deu seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que Jesus falava deles. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, temeram o povo, porquanto o tinham como profeta. Primeira coisa, por que os fariseus ficaram com tanta raiva do que Jesus estava falando nessa parábola? Ora, Jesus falava deles e do reino dos céus.
Ele disse, olha, o reino do céu será tirado de vocês. Mas o que isso significa? Como assim? Voltemos no tempo. Quem era Israel? O que era Israel? Israel não era nada e Deus criou Israel. As pessoas dizem, Deus escolheu Israel. Mas a questão é, Deus não escolheu um povo de fato. Deus criou um povo. Israel foi criado para isso. Quando Deus chamou Abraão, ele era um só. E tinha sua esposa, mas eles eram velhos. E Deus criou aquele povo para ser seu. Prometeu a eles grande herança. Mas o que aconteceu? Eles pecaram. Apesar de todas as promessas, todo o cuidado que Deus tinha tido com aquele povo durante toda a história, eles pecavam constantemente. Você vê aqui que é dito que o homem, o pai de família, ele plantou a vinha e circundou-a de um valado, ele construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores. O que significa isso? Ele teve trabalho. O senhor da vinha, ele teve trabalho com aquela vinha, ele cuidou dela, investiu nela para que ela fosse uma vinha que desse frutos. E quando ele arrendou aos lavradores, ele esperava que eles fossem fiéis. Mas o que aconteceu? Esses lavradores, assim que o Senhor se ausentava, eles começavam a se vangloriar, eles queriam a vinha para eles mesmos. O que acontece? O pai de família, o dono da vinha, ele começa a enviar seus servos para receber os frutos, porque a vinha pertence a ele, é óbvio. Ele construiu a torre, ele fez o lagar, ele fez todas as coisas, as valas que circundavam a vinha. Ele teve o trabalho de fazer tudo aquilo. Ele merecia receber os frutos. Mas o que acontece? Os lavradores começaram a achar que aquela vinha pertencia a eles. Então eles começavam a matar os que eram enviados. Depois de matar todo mundo que o senhor da vinha mandava, quem eram esses servos? Eram os profetas. Os profetas eram enviados e Israel matava. Toda vez que a nação pecava, Deus levantava os profetas para adverti-los, e eles os matavam. Então, depois de enviar todos os profetas, durante todo o Velho Testamento, o Senhor da vinha manda o seu próprio filho, o herdeiro, a pedra angular. Jesus usa aqui o capítulo 28, verso 16, da profecia de Isaías, o qual diz que Deus mesmo assentaria em Sião uma pedra bem provada. E ele usa também o Salmo 118, verso 22, que diz que os construtores a rejeitariam. Embora ela seja a pedra de ângulo, como Jesus disse, ou pedra angular, ou pedra de esquina, cabeça de esquina, como vocês desejam. Mas afinal, o que é isso? O que é uma pedra angular? Pedra angular é a pedra fundamental, utilizada nas antigas construções, caracterizada por ser a primeira a ser assentada na esquina do edifício, formando um ângulo reto entre duas paredes. A partir da pedra angular, eram definidas as colocações das outras pedras, alinhando toda a construção. É exatamente o que Paulo diz no capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, verso 9. Nós somos edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, eu pus como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que é isso? A igreja está fundamentada sobre Cristo. Cristo é a pedra. Mas você diz, eu ainda não estou completamente convencida de que Jesus Cristo é a pedra. Ele falava mesmo de si mesmo? Se vocês me permitem dar outro testemunho, eu vou citar São Pedro. São Pedro disse, no livro de Atos, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são, saudável diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há,
dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro sabia exatamente para que servia uma pedra de esquina. Ele era um homem experiente, ele sabia para que servia uma pedra angular. E se vocês não estão convencidos, vamos ver o que Pedro diz na sua primeira carta, a Bitínia, a Capadócia, a Ásia e Galácia. Antes de eu fazer a leitura, é necessário que vocês mantenham isso claramente em vossas mentes. Pedro conhecia essas terminologias, ele sabia que há diferença entre a pedra de esquina e as demais pedras de uma construção. A pedra de esquina é aquela que mantém alinhada as outras pedras, de maneira que as outras pedras não são fundamento, mas aquela que é a pedra de esquina ou a pedra angular, essa sim é o fundamento da construção. Sabendo disso, Pedro escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, verso 4. E, chegando-vos a ele, a pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, ou ele falava com estrangeiros, pessoas de vários locais, a igreja. Como pedras vivas, vocês pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. Vejam bem o que São Pedro está dizendo aqui. Ele está declarando aos quatro cantos: gente, a igreja está edificada sobre Cristo. Vocês são pedras vivas, mas ele é a pedra angular que mantém o fundamento de toda a vossa construção. Continuando aqui o verso 7. E assim para vós, os que credes, ó, carta de Pedro, é preciosa. Essa pedra é preciosa. Mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que Pedro está dizendo aqui, olha gente, essa pedra, ela está sendo como fundamento da igreja, a pedra angular que é Jesus Cristo, mas ela é uma pedra de tropeço para aqueles que desobedecem, para aqueles que não querem ouvir a palavra, ele é uma pedra reprovada, mas para vocês ela é preciosa. E se alegrem nisso, porque Jesus Cristo é precioso para vocês. Agora, eu quero que vocês lembrem que Pedro lhe diz que nós somos nação santa, uma nação edificada sobre essa pedra. Mas por que ele usa nação? Vocês lembram que na parábola de Jesus, Jesus disse que aquele reino seria tirado daquele povo, dos lavradores, e dado a uma nação diferente, que dê frutos? Agora eu pergunto, para quem Pedro escreveu essa carta? Foi para várias nações, foi para a Bitínia, para a Capadócia, para a Ásia, para a Galácia, para vários povos. Mas por que ele diz que é uma nação? Porque essa nação ela é constituída de vários povos, várias pedras vivas ao redor do mundo. E ela é uma nação santa, ela é separada para Deus. E ela é separada para Deus para receber o reino. Como ele disse, olha, vai ser tirado deles e vai ser dado a vocês, para que vocês deem frutos. Você pode ver claramente que o reino é dado à igreja quando Jesus diz a Pedro, olha, você receberá a chave do reino dos céus. Pedro, naquele momento, ele representava a igreja, porque ele falou pelo Espírito Santo. E a igreja é a única que tem o Espírito Santo na terra. É a única que é capaz de dizer que Jesus é o Filho de Deus. Porque o mundo inteiro pensa que Jesus é um profeta, pensa que Jesus é um grande homem, alguma outra coisa, um grande líder. Mas Jesus é o Filho de Deus, essa é a verdade. E então Jesus disse que tudo que ele ligasse na terra seria ligado no céu. A mesma coisa ele diz aos apóstolos posteriormente,
quando ele envia eles, porque aquilo ali era uma promessa para a igreja. Em Mateus 18, verso 18, ele diz: com toda a certeza vos asseguro que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Em João 20, verso 23, Jesus também diz aos apóstolos: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, aqueles aos quais mantiverdes, ser-lhes-ão mantidos. E é isso, a igreja, ela recebe poder de Cristo, poder vindo do alto, para proclamar a verdade de Deus, como aquela que é o estandarte da verdade no mundo. É por isso que vocês têm que estar cientes disso. Veja o que está escrito no verso 37 dessa mesma parábola. E, por último, enviou-lhe seu filho. É por último. Jesus foi o último que veio. Primeiro vieram os servos, que foram os profetas. E então a gente tem a revelação do filho. Que revelação é superior à do filho? Mas alguns que têm comichão nos ouvidos, tentam trazer novas revelações. Um profeta que se levantou, dizendo que vai restaurar a igreja. Outro que teve um sonho, que um anjo falava, que mandava escrever um livro. Não acreditem em novas revelações. Aguardemos aquilo que virá, que é o juízo de Deus sobre os lavradores. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus que pode ter seus planos frustrados pela infidelidade de seus pastores. Que Deus abençoe suas vidas para a glória de Cristo.